E aí, galera, tudo bem? Então, conforme combinado, eu sou o professor Carlos Uzardo e a gente está aqui para falar sobre três grandes livros sobre grandes mulheres, ou escritos por grandes mulheres, ou sobre grandes mulheres. Então, vou te recomendar os três livros mais legais assim que eu li, já que a gente está passando aí para essa data do 8 de março, essa semana maravilhosa das mulheres. Uh, Três livros que eu li sobre elas, escritos por elas ou sobre elas. Tá? Uh, não tem uma ordem de qualidade aqui, né? Mas talvez inconscientemente eu tenha feito. Em terceiro lugar, digamos assim, daqui, o Ainda Estou Aqui. Que tu vai me dizer, tá, mas olha só, é um filme sobre a ditadura e tal, bababá, mas esse é o livro, correto? E o livro, que é escrito por um cara, né, pelo filho da Eunice Paiva, agora todo mundo conhece, aquela, da Fernanda Montenegro, escrito pelo Marcelo, é um livro centrado na figura da mãe. É um livro bastante interessante porque começa com uma parte que não tem no filme, que é a relação da maternidade, da maternidade que não foi muito fácil para o Marcelo, por incrível que pareça, a Eunice era uma mulher distante, mas essa segunda parte, quando vem assim com força a questão da ditadura, reaproxima de certa forma a família, como deveria ser, né, pela perda do pai, e é um crescimento enorme, assim, um protagonismo inacreditável, né, com uma força enorme que a Eunice consegue colocar. Então, ela está muito aqui por essa situação de resistência frente ao regime militar, como um exemplo de cidadania. Tipo, se tu lembrar na tua memória, mulheres heroínas não são exatamente um padrão, muito menos a cultura brasileira, muito menos ainda relacionadas à questão do regime militar. A Eunice, então, desponta mais que todas as outras. É claro, eu pensei bastante assim em usar o livro do Marcelo, porque é um homem escrevendo sobre a mulher, mas eu acho que a gente tem que ter essa tolerância. Em épocas de feminismo exacerbado, eu acho que não apenas as mulheres devem reconhecer o valor das mulheres, eu acho que as mulheres têm que contar com os homens, e quando o homem faz isso, acho que ele também merece um espaço. Então, apesar da maternidade na primeira parte não ser exatamente a especialidade da Eunice, o protagonismo contra a ditadura é completamente anômalo assim, na história nacional. E tu te lembra que depois, além da questão da ditadura, que talvez a gente imaginasse assim, né, foi um vulcão emocional que aconteceu com a Eunice em função da perda do marido, já atribuindo a mulher aquelas características convencionais, né? Foi uma coisa irracional, foi uma coincidência, foi pela emoção, foi pela paixão e não pela razão. Tu te lembra que no decorrer tanto do livro quanto do filme, a gente vai assistir uma reinvenção da mulher Eunice, né? Ela vai voltar para São Paulo, ela vai fazer direito, num período que não era muito fácil ainda mulheres estudarem, muito menos estudarem na idade que ela resolve voltar para a universidade. Insistindo nesse aspecto humano, assim, que naturalmente a perda do marido, a violência da ditadura inculcou, né, pôs nela, ela vira advogada de indígenas, ela adere a causas de minorias, ela vira uma referência internacional. Te lembra que tem uma cena do filme, talvez você não tenha lido o livro ainda, né? Em que o Sting fala com ela, tem um contato com o Sting, entendeu? Um defensor também das causas indígenas brasileiras. Então, eu acho que talvez entre as mulheres que a gente tem no panorama literário do Brasil recente, até o livro não é tão recente assim, né? Tu sabe, mas eu acho que aquilo que está no nosso horizonte de mulheres, eu acho que a Eunice, mesmo retratada pelo marido, super, super, super merece um lugar destacado. E no final também queria colocar isso, eu acho que esse aspecto da ditadura faz uma reparação afetiva, entendeu? Eu acho que Marcelo passa a ver muito a mãe dele com outros olhos depois de tudo que ela fez. De repente esse distanciamento, essa objetividade que ela tem na vida, que ela teve na criação dos filhos, acaba tendo um outro valor no final. Super recomendo a leitura, muito, muito, muito. Se gostou do filme, o livro é diferente. Às vezes a gente se desilude, né? Porque a gente pode ter uma ideia romântica a partir do livro, né? Do filme, mas o livro realmente vale a pena. Tá? Minha segunda sugestão é esse Três Camadas da Noite, da Vanessa Bárbara. Três Camadas da Noite. Interessante esse nome, né? Que é um livro sobre maternidade. Maternidade bastante difícil que ela teve na pandemia, mas a Vanessa se projetou bastante no final do ano passado. É impossível falar da Vanessa sem mencionar isso, que não tem a ver com esse livro, mas é interessante que tu conheça o caso dela, porque ela teve um histórico de uma relação abusiva com um cara realmente conhecido no mercado editorial brasileiro, que dirige a editora Todavia,
todavia é uma editora super importante para as leituras obrigatórias, aquela que publica o Faleiro, entre vários outros caras, por exemplo, José Faleiro, né? E ela foi vítima de gaslighting, não sabe o que é, vai procurar. Aí tu aí, entendeu? A relação do que eu estou te dizendo agora aqui. E se envolveu muito com situações problemáticas no relacionamento dela. Ela teve também um episódio de exposição, porque ela resolveu contar isso muitos anos depois, seja num livro, seja num podcast. Então, se tu tem interesse, vai encontrar lá, procura pela Vanessa Bárbara e por diante. O livro dela acabou em muitas listas de melhores livros do ano, por outras razões. Por essa razão que eu coloquei agora, essa força e resiliência numa maternidade que acontece durante a pandemia. Tive sorte, tive filho um pouquinho depois da pandemia, mas acompanhei bastante a criação de sobrinhos, aí, por exemplo, nesse período, e é muito difícil, né, tu ter aquela vida em que a criança, que é uma granada de mão de ação e emoção dentro de casa durante quase 2 anos. É um livro bem interessante. Também, nesse momento, ela tem uma relação estável, é um casal que equilibra interessantemente assim, as relações, os seus papéis da criação dos filhos, é interessante. Também tu vai ver que ela trabalha, ela é escritora profissionalmente, especialista em literatura grega, olha só que viagem, mas ela também tece. Isso é uma camada, digamos, uma outra camada, né, 3 camadas. Essa outra camada do livro, ela escreve muito sobre o papel da mulher no mercado editorial, que é o mercado plenamente dominado por homens. As mulheres ainda não ascenderam à posição de comandar publicações. Aí eu vejo, vocês estão ligados que a gente faz esses comentários aqui muito para a redação, né? E não para uma prova de literatura. A Vanessa nem é leitura obrigatória, mas tu pode usar nessa situação do espaço que a mulher tem no mercado de trabalho. E aí nós pensamos assim, a gente poderia publicar mais livros sobre mulheres se houvesse mais mulheres em posição de poder nas editoras, e o que não acontece. Se imaginar as grandes editoras do Brasil, elas são predominantemente de proprietários donos homens e editores, as pessoas que fazem as escolhas editoriais também homens. Então a mulher perde um espaço aí, é uma interessante reflexão que ela faz. E, consequentemente, a gente também tem um protagonismo da mulher menor na literatura em função disso. Lembra da redação da URGS, top, aquela do pagamento das mulheres? É assim que tu faz o pagamento, retirando um pouco de espaço aqui, retirando um pouco de espaço dali, e daqui a pouco tu não enxerga a mulher como uma possibilidade de leitura, como uma possibilidade de resposta para os anseios que tu procura na literatura, ok? Agora, se tu quiser ler um só dos 3 que eu vou recomendar, então lê esse aqui, que é Melhor Não Contar, da Tatiana Salem Levy, que é não só o melhor livro que eu li sobre mulheres nos últimos vários anos, mas também um dos melhores livros que eu já li. Pela escrita, pela contextualização da situação toda que ela faz, que parte de um assédio. Ela tem uma relativa... Eu vou falar bem superficialmente sobre os fatos, para não dar nenhum tipo de spoiler, mas ela sofre um assédio ali por 10, 11 anos, que vai persegui-la, as consequências desse assédio pela vida inteira, literalmente, até o momento em que ela escreve a última página, esse assédio ainda está presente. Então, tu vê uma história de uma relação abusiva, não foi abusiva exageradamente, se tu tem pudores com isso, tu pode ler, porque foi um assédio, não sei nem como qualificar um assédio, assim, foi uma olhada na mulher, um interesse, mas num contexto que não poderia acontecer. Então, tu tem uma história, uma relação abusiva, que é muito reprimida pela sociedade, por isso que o nome do livro é Melhor Não Contar, porque a sociedade normatiza essa relação e contá-la não adiantaria nada porque a sociedade a aceita. Inclusive no grupo de pessoas que a Tatiana Salem Levy frequenta, que são pessoas de classe média alta do Rio de Janeiro, a norma é essa, melhor não contar. Sejam as amigas, inclusive a psiquiatra dela sugere, eu quero contar para minha mãe, e a psiquiatra diz melhor não contar. Então a mulher ela é silenciada, correto? E naturalmente a receptividade dos homens, parceiros posteriores que a Tatiana vai ter, também repudiam essa situação. É muito... Bom, agora eu vou falar do outro lado, né? Tipo, eu escrito uma mulher, eu sou um leitor homem, é muito difícil ver isso. Muito difícil acreditar que os homens ainda possam agir assim, com desprezo ou indiferença, digamos assim. Não uma aprovação, né? Mas tu não vai ser a favor disso. Mas também não te interessa por isso, isso acaba sendo uma aprovação. Né? É muito difícil
como diz aquele velho livro, velho, né, de alguns anos, que não adianta não ser racista, tu tem que ser antirracista. Realmente não adianta tu não aprovar se não fizer nada contrário. Eu espero estar colaborando para fazer alguma coisa contrária a essa normatização do abuso da mulher com esse livro da Tatiana divulgando, porque realmente ele precisa ser lido. Tu tem também não pensem que a Tatiana é uma pessoa fraca, porque justamente ela se dispõe a refletir sobre isso num período de tempo bastante longo, a vida inteira dela, o que mostra uma tentativa de compreensão do assédio, o que mostra uma força e uma resiliência enormes, muito admiráveis. E há um momento em que, muitos anos depois, já numa idade adulta, ela tem um confronto com o assediador. O confronto, o cara, como acontece, vocês sabem, o cara era das relações dela e ela resolve conversar com o cara sobre o episódio para saber se ele lembra, se foi significativo para ela. E ela pergunta por que o cara assediou ela e a resposta é absolutamente inacreditável. Eu não posso dizer que morro de vontade de dizer, mas a resposta ela é a resposta típica do assediador, do estuprador, do cara abusivo, totalmente normatizado pela sociedade. Eu acho que vale a pena ler. Eu tenho um vídeo sobre a Tatiana Salem também, que se tu quiser ver, daí a gente menciona lá o que acontece, mas só esse ponto de tu entender o que os homens pensam de errado, eu acho que já seria ótimo. Isso também é um dos destaques na questão da desigualdade dos papéis sociais e efetivos, né, do homem e da mulher. Tipo, o homem pode negar que a mulher sofreu isso, o homem pode não responder por isso, e a mulher não tem para quem dizer. Correto? Eu acho que o lance da desigualdade dos papéis sociais aí é muito interessante. E por fim, ela usa a literatura como catarse. Tipo, ela se expõe ali para colocar justamente esse problema para fora, tu entendeu? Para se livrar desse problema. Tipo, compartilhar esse problema é tentar minimizá-lo, entendê-lo, exorcizá-lo. Tudo que eu gostei desse livro, né? Eu acho que vale muito a pena. Sobretudo, assim, se tu é mulher e quer entender como isso acontece na sociedade, com uma reflexão madura, porque de repente isso é um sentimento negativo que a gente tem no peito, assim, vale a pena. Se tu é homem e tu não entende do que as mulheres reclamam, vai ler esse livro, porque tu precisa muito. Aí valeu. Espero que vocês tenham boas leituras. Me contem se vocês gostaram. Um abraço.